Nós da Morareua viemos até aqui o centro de Miami, na Brickell, o centro financeiro dessa cidade, para falar com profissionais brasileiros que fazem a diferença nesse país. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Júlia da Vitae Group, empresa de seguros que alcançou esse sucesso depois de anos trabalhando. Eu quero que ela conte para vocês um pouquinho de como foi essa trajetória, de como foi esse planejamento, todos os steps que ela teve que passar para conseguir o sucesso que ela tem hoje. Então espero que vocês gostem desse papo com a Júlia da Vitae Group. Bora para lá! Bom, então, na busca, né, vocês que acompanham, na busca que a gente vem trazendo para vocês cada vez mais profissionais de qualidade, né, profissionais que saíram do Brasil, que já eram qualificados no Brasil e vieram para os Estados Unidos de alguma forma e qualificam ainda mais o mercado e hoje tem um sucesso, né, extraordinário, um sucesso diferenciado dentro de suas profissões. Eu acabei vindo buscar e falar com a Júlia, minha amiga, minha prestadora de serviço, né, tem uma empresa hoje na área de seguros que ela vai explicar hoje, mas eu quero mostrar dentro dessa entrevista os pontos principais que fizeram dela e da empresa dela, da Vitae Group, que eu vou deixar marcado aqui no vídeo, inclusive, o sucesso de atender tantos brasileiros e latinos, né, como hoje atende. Estou no coração de Miami, estou na Brickell, que é o escritório da Vitae Group. Então, Júlia, primeiro, obrigado, né, pelo teu tempo. Eu sei que você tem uma agenda lotada e obrigado por abrir um pouco a tua vida, abrir um pouco a tua carreira profissional e mostrar para as pessoas o que é o resultado de um bom planejamento, de um bom preparo, de um bom background, né? Então, obrigado por isso. E eu queria que você, né, se apresentasse, falasse um pouco para as pessoas, um pouco sobre você, quem é você, tua família, tua empresa, para a gente começar a desenvolver esse papo. Claro, vai ser um prazer bater esse papo aqui hoje com vocês. Enfim, para mim é uma honra poder contar um pouco da minha história, ter sido apresentada dessa forma tão carinhosa aí pelo Roberto, né? E, enfim, com certeza essa vinda para cá não foi fácil. Tem uma série de intempéries e percalços que a gente vem passando, né, no início. É uma mudança de país, de cultura, mas tudo vale a pena quando você faz isso de uma maneira planejada, né, com uma certa visualização do que você quer efetivamente, né? Se reestruturar dentro do meu próprio mercado teve uma série de dificuldades, mas que você tá dentro de um país onde as coisas acontecem com uma certa naturalidade, né? Então, esse é o meu sentimento, sabe, Roberto? Eu acho que aqui, quando você se propõe a fazer da maneira correta, entregar aquilo que você diz que realmente faz e trazer algum diferencial para o mercado, e aí a gente entendeu que faltava no mercado de seguros realmente um atendimento mais personalizado, trazer para o cliente, né, aquela explicação mais próxima, né, de fazer um atendimento concierge, que é o que praticamente vocês também se propõem a fazer, né, e eu acho que esse é o caminho do sucesso, né. A gente está sempre próximo e causando experiências, mas se mostrando à disposição para que o nosso cliente possa contar com a gente, porque como a gente acabou de dizer, já é uma mudança de país, ou seja, de língua, de cultura, você está longe da família, você está longe dos seus amigos da vida inteira, então aqui você tem que estar realmente cercado de pessoas que queiram fazer as coisas da maneira correta para que você não acabe caindo, né, em golpes ou que você contrate serviços que não eram efetivamente o que você esperava e aí na hora do vamos ver você acaba descobrindo isso e aí tem uma conta hospitalar gigantesca ou não fez um seguro de vida adequado, tem ali uma taxa tributária para pagar em cima do imposto sucessório, enfim, por aí vai, né? Então essa é mais ou menos a ideia geral aqui que eu identifiquei, né, que a gente pudesse se destacar e realmente entregar um produto e um serviço diferenciado que o mercado americano, infelizmente ou felizmente, né, porque nos deu essa oportunidade, não fazia. Vamos voltar um pouco. Você veio para os Estados Unidos, hoje você é casado com um americano, você veio para cá em 2015, 2016? 16, isso, há mais ou menos 6 anos atrás. E como que era o teu preparo em relação ao país, por exemplo, a língua, né? Já voltando desde o basiquinho, né? Para você hoje ter sucesso, a gente sabe que o estopim do sucesso, ele é recorrência, ele é o resultado
de uma recorrência de fatores que você vai tomar, de decisões que você vai tomando na tua vida. Lógico. Né? E entre elas, por exemplo, se preparar no inglês. Como que era o teu inglês? Eu tinha tido a oportunidade de estudar em universidades aqui, né? Eu joguei tênis quando eu era mais nova e, enfim, por decisões alheias eu acabei não vindo, né? Eu estudei em colégio francês no Brasil e meus pais sempre me incentivaram a ter o inglês porque, de fato, é a língua mundial, enfim. O francês é muito bom saber, mas... sendo bem sincera, não nos serve de tanta coisa. O inglês, de fato, ajuda muito profissionalmente falando. Óbvio que lá atrás eu não sabia que eu viria a morar nos Estados Unidos, né? Eu vim, como você estava falando, né, Roberto, que acabei conhecendo o meu marido e aí, enfim, as causas da vida e aqui estamos. Mas eu tinha tido a oportunidade, então, de estudar, não agarrei essa oportunidade, né, como eu acho que eu deveria ter agarrado. Mas depois, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu fiz um work experience, né, achando que eu fosse melhorar meu inglês. Tá. Mas sendo bem sincera, eram Conviveu 120 brasileiros em Orlando, a experiência... Disney? Foi trabalhar na Disney? Fui trabalhar em Orlando nos parques da Universal, né? Trabalhei efetivamente... Veio de J1 Visa. Exactly, Tá. E aí fui parar no parque, no Island of Adventure, trabalhava na Big Entry a Sales, né, Center lá da porta do parque. Foi uma experiência maravilhosa, mas efetivamente não aprendi o inglês. E aí quando acabou o programa eu falei, não, tem que ir para Miami, vou me inscrever numa faculdade, numa universidade e aprender o inglês. E aí por 6 meses eu estudei. Melhorou um pouquinho, tá? Mas, obviamente que você tem que se determinar e você tem que focar no que você precisa. Quando eu voltei efetivamente para cá e me disponibilizei para trabalhar efetivamente com esse mercado, eu tive que fazer um curso, portanto eu tive que tirar licença, uma série de licenças são requeridas para esse mercado, e você tem que ter um entendimento não só técnico, que tem milhares de termos em inglês. Então, por óbvio que eu acabei tendo que focar muito em melhorar a qualidade do meu inglês, né? Na escrita, nos termos técnicos. Eu peguei um professor particular para ir firme em cima disso, especificamente para que eu pudesse tirar as minhas licenças. E aí depois as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Óbvio que o nosso público ainda é 90% brasileiro. Sim. Miami tem muito latino, acaba que eventualmente a gente atende um venezuelano, um colombiano, um cubano, né? Temos alguns americanos, né, uma pequena porção, mas hoje eu já me sinto 100% confortável. O Antônio, né, como você falou, ele é americano porque ele já tem cidadania americana há muito tempo, mas ele é nascido no Brasil, né, então assim, a gente fala português em casa, mas eu tenho a tranquilidade de, em precisar rever um e-mail, obviamente, né, com um certo grau que requeira um vocabulário mais requintado, etc. Você eu tem tenho um professor próprio em casa. Então isso ajuda muito, mas com certeza eu tive que me aprofundar e focar e contratar um profissional que me ajudasse nisso. Eu puxei um pouco desse assunto, né, pra gente começar falando um pouco de inglês, porque, de novo, quando a gente vê alguém de sucesso, a gente fala assim, para aquela pessoa as coisas acontecem, as coisas são fáceis, né? E por trás de uma história de sucesso sempre tem muita dedicação, muito esforço. Por exemplo, eu tenho certeza, né, conhecendo um pouco do teu histórico, você já tinha um bom background na época do Brasil, na parte de seguros, mas também teve que se readaptar no Brasil, nos Estados Unidos. Aliás, eu queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre a área, né, como que um profissional hoje que trabalha com seguros no Brasil, se ele quiser trabalhar nos Estados Unidos, como que isso acontece? Entre aspas, difícil, burocrático, ou não, é algo relativamente suave, dá pra fazer com tranquilidade, requer TOEFL ou não requer, né, a validação na proficiência da língua, enfim, me fala um pouquinho dessa questão técnica pra galera também saber como que funciona esse mercado. Eu acredito que seja um mercado que você consiga se recolocar de certa forma mais fácil do que outros, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que médico, ele tem que refazer toda a faculdade, dentista, enfim, dentre outras profissões que não me cabe aqui citar, você sabe com certeza melhor do que eu, mas eu achei até que o caminho para quem trabalha na área de seguros é um pouco mais curto
você obviamente tem que focar, você tem que estudar, você tem que ter as licenças que são requeridas, tem que ter um mínimo do entendimento na tecnicidade da língua e etc. Sim, isso sim. Mas não leva tanto tempo, e se a pessoa tiver um pouco de determinação, com certeza. Agora, não é um mercado que você vai chegar e vai conseguir conquistar seu espaço com muita tranquilidade, porque é um mercado que aqui está muito tomado, né? O mercado segurador nos Estados Unidos é muito estruturado já, então tem players muito grandes, né? Então, obviamente, como você falou, já tinha o background disso, né? Minha família já atuava no mercado segurador no Brasil, a gente tinha uma empresa bem conhecida, graças a Deus, um faturamento exponencial, que me fazia ter uma certa tranquilidade lá. Aqui a gente teve que esquecer tudo, como a maioria de nós, recomeçar, dar passos atrás, fazer tudo do zero, né? Se propor a dar um serviço e a trabalhar com mais afinco para que você possa conquistar. Agora, uma vez que você de fato chega a uma determinada posição, eu acho que foi a escolha mais acertada que eu tive, apesar de ter tido anos mais árduos, né, de trabalho mais duro, ao invés de ter uma coisa já estruturada, enfim, que minha família já tinha praticamente deixado tudo pronto ali, né, mas de fato, não me arrependo, e eu acho que é um mercado promissor para quem se predispõe a fazer com seriedade. Mesmo para as pessoas que chegam nos Estados Unidos e querem buscar um novo espaço, um novo recomeço, você acha que tem espaço para essa galera que está começando? O cara, ele era de outra área e aí ele resolveu, porque o mercado americano, ele tem grandes players, porque nos Estados Unidos nada se faz sem seguro, né? Sim. Esse é o país da liability, né? Tudo é liability, então tudo tem que ter seguro, é seguro para viver, para morrer, para saúde, para carro, para casa, hurricane, é isso, é aquilo, quer dizer, é um mercado muito grande, né? Então acho que é por isso, inclusive, que tem grandes players. Exatamente por isso, acredito que se o profissional tiver a disposição de aprender, principalmente, questões técnicas por conta de liability, né, de responsabilidade sobre aquilo que ele está falando, eu acho que ele pode ter chance. Você acha que é coerente? Não, acho independente não, do tamanho, né? Às vezes Sim. um corretor pequeno, não precisa ser uma agência como essa que é grande, enfim, às vezes um autônomo, você acha que tem mercado? Com certeza, eu acho que acaba que tem bastante gente que se recolocou nesse mercado aqui, inclusive trabalhando conosco, né? Nós temos pessoas nos representando em Nova York, em Orlando, em Boston. No Brasil também temos times comerciais de pessoas que vieram de outros setores, de outros ramos, e a gente simplesmente conseguiu capacitá-los para que eles pudessem estar atuando no mercado segurador. É uma questão de disciplina, obviamente, é o que eu costumo dizer, né? Vender seguro não é a maior coisa, a coisa mais legal do mundo, tá, Roberto? Você não vai sair daqui dando graças a Deus e comemorando com a Ariane que vocês compraram um seguro de vida, porque você vai pagar aquilo e vai torcer para não usar, porque você não quer morrer. Exato. Você paga um seguro de saúde, você torce para não ficar hospitalizado. Então, o seguro a gente paga para não usar. Ele é não palpável, ele não é de desejo, não é objeto de desejo, não é um serviço que você compra e está super animado como uma viagem. Enfim, se eu tiver que falar aqui todas as dificuldades que a gente tem, mas em contrapartida todo mundo sabe a necessidade que existe no produto. Então a gente trabalha muito na emoção das pessoas, porque quando o nosso cliente nos procura, eventualmente ele está passando por um momento difícil. Então a pessoa que trabalha no nosso time, ou enfim, que queira trabalhar num mercado como esse, ela tem que estar disposta realmente a entender as necessidades e as turbulências que a gente vive no dia a dia. Mas é um mercado promissor. Sim. Você sabe que, contando uma historinha que eu acho muito engraçado, né, que nos Estados Unidos, eu tava com as crianças num hotel gigante. Tinha tobogã para as crianças, tinha tudo para criança. Uhum. E também tinha uns laguinhos ali no meio com crocodilo, com jacaré, né? Que é bem coisa da Flórida. E aí eu fui na recepção e perguntei assim, você tem Kids Club aqui, né? Pra entregar a criançada pro monitor, pra eles brincarem o dia inteiro, como a gente tá acostumado no Brasil. Aí a mulher virou pra mim e falou assim, não, desculpa senhor, nós não temos, porque a liability é muito grande. Aí eu falei pra ela, filha, vocês têm jacaré no meio da pracinha aqui, da praça central do hotel. Eu falei, com certeza a liability de ter um jacaré é muito maior do que um Kids Club. Mas isso retrata bem como é Estados Unidos, né? Obviamente deve ter algum histórico,
né, de problemas com crianças, e isso faz com que eles não tenham, mas tudo tem seguro, porque eles têm, né, isso é uma característica cultural, eles têm essa precaução para que eles não tenham a responsabilidade financeira sobre algo que possa acontecer de errado, né? Não, seguindo a história da historinha, eu vou te contar uma também. Um cliente meu me ligou uma vez e falou assim: Júlia, acabei de deixar meu filho numa festa, era na casa de um amiguinho da escola, e a mãe estava recebendo todo mundo com uma prancheta para assinar um agreement, dizendo que você estava dando um release, né? Que caso alguma coisa acontecesse com seu filho ali, ao deixar ele na festinha da criança, que era na casa do amiguinho, você não tomaria nenhuma atitude legal. Ou seja, ela estava, obviamente, protegendo a questão do liability se o seu filho caísse com a cabeça na borda da piscina, tivesse no trampolim lá no pula-pula e caísse, quebrasse o pescoço, porque aqui é normal, né? Infelizmente, que você acione o seguro da pessoa. E o teu seguro pega o outro seguro. O seguro da casa da pessoa, tá, gente? Só para explicar. Então, na verdade, quando você tem o seguro da sua casa aqui nos Estados Unidos, você tem um liability dentro, que é exatamente para cobrir qualquer acidente que ocorra ali dentro e alguém que venha te acionar legalmente. Então, assim, ele estava me perguntando se quando ele fizesse a festinha da filha dele na casa dele, se ele deveria fazer a mesma coisa. Eu falei, olha, fica a seu critério, mas é uma proteção, ela tem razão. Ela é provavelmente americana, ela é americana. Eu falei, então é dessa maneira, culturalmente eles estão acostumados. É isso. Mas isso, eu acho que é bom retratar isso exatamente pela diferença de cultura que tem de país, e quando uma pessoa está mudando de país, ela tem que entender um pouco de como que as coisas funcionam. A gente, né, eu não quero ficar falando muito disso, mas dentro da Morariô a gente tem uma aula com os brasileiros de como é a cultura americana exatamente por isso, porque a gente sabe que não adianta você pensar como brasileiro, chegar num outro país, que às vezes numa besteira dessa, né, ou algo da vida acontece e você está despreparado, e aí vem um processo, e aí vem uma ação, e aí vem isso e aquilo. Ou seja, então você precisa, dentro da área do seguro, obviamente, por isso que eu concordo com você, não é algo tão agradável de vender, mas por muitas vezes é necessário. Né? E esse país é um país que ele requer muitos desses seguros. E agora indo para a linha um pouco familiar, né, como que foi, ou como que está sendo, né, para você, família, a questão da adaptação, por mais que teu marido já é americano, mas como que foi toda essa mudança com a família Brasil, família Estados Unidos, como que hoje você vê a tua história, né, indo pro que você conquistou nos Estados Unidos? Como você falou, você teve que apertar um botão de reset quando você pegou o avião para recomeçar. E hoje você, né, uma mulher extremamente empoderada, aliás, não falei na apresentação, mas é presidente da parte das mulheres do Lead Miami. Enfim, hoje você é uma empresária de sucesso aqui no coração de Miami, né, no meio da Brickell. Então, quando você olha para trás, como que você vê essa história tua, tudo que você percorreu, onde você chegou, onde você quer chegar? Então, Roberto, eu tive até um pouco mais de facilidade, digamos, né, no sentido de eu ter me mudado by myself, né, eu vim praticamente sozinha, o Antônio então já tinha toda uma estrutura aqui, o que me trouxe um pouco dessa realidade americana com mais rapidez, né, porque obviamente me relacionando com uma pessoa que está nesse país há 36 anos, né, ele veio para cá aos 3 anos de idade, então isso me deu alguns passos à frente, né, me ajudou bastante, e na época eu não tinha filhos, né, então eu tenho agora um filho de 7 meses, né, obviamente que esse país para criar filhos, por um lado é muito bom, mas por outro lado as ajudas que a gente tem são um pouco mais limitadas do que a gente normalmente tem no Brasil, né? Toda aquela estrutura que a gente normalmente tem em casa, aqui por questão de cultura, você pode até conhecer pessoas milionárias, não é natural que eles tenham, por exemplo, um motorista. Sim. Não é natural, né? Não estou dizendo que não exista quem tenha, porque a maioria dos brasileiros de alto padrão acabam trazendo, inclusive, mas por uma questão também de cultura, né? Lá no Brasil, que a gente tem. Mas por tudo isso, né, obviamente que dificulta um pouco, né, essa trajetória até da mulher aqui nos Estados Unidos, porque normalmente é a mulher que leva para a escola, busca da escola, leva no after school, né, nas atividades que acontecem depois e etc, porque uma questão de que a mãe das outras crianças estão fazendo isso, como você não está fazendo isso pelo seu filho, né? Então você acaba se cobrando um pouco nessa questão.
Enfim, meu filho ainda tem 7 meses, né? Eu tô grávida do segundo, mas espero que eu consiga participar e que eu possa, né? Voltando na sua pergunta, daqui a um tempo mais ou menos de 3 a 5 anos, eu possa estar um pouco mais desacelerada, né? Tenha a companhia cada vez mais estruturada na mão de pessoas que a gente está capacitando para isso. Eu tenho um sócio, ele entende bem também essa minha necessidade e a parte que eu tenho que dar atenção para casa, para os filhos e etc. O que para mim faz todo sentido, né? É muito bom ter uma pessoa que te apoia e que entende essas necessidades. E, obviamente, eu conto com um time por trás da gente, que ninguém faz nada sozinho. Sim. Então, esse time que dá essa atenção para os nossos clientes da mesma maneira que a gente, e que a gente está sempre tentando ensinar da melhor forma possível para que eles possam tocar o negócio junto conosco, né? Sim. Indo só para uma questão que me ocorreu agora, que a gente ainda não falou, só em termos de dicas, quais tipos de seguros que você indica para os clientes que estão chegando em terem assim como obrigatórios nos Estados Unidos? Não sou nem eu que indico, né? São obrigatórios, por exemplo, o seguro do carro, você não pode ter um carro e sair, a concessionária nem te deixa sair sem que você prove que você tem o seguro, né? Quando você for fazer um mortgage, o banco te obriga necessariamente, você também tem que fazer o seguro para sua casa. Mesmo que você compre à vista, eventualmente o condomínio vai te exigir algum tipo de comprovação Sim. de um seguro, pelo menos de liability. Sim. Né? E se for de aluguel também? De aluguel com certeza. O teu landlord vai pedir... provavelmente. Quando você vai abrir um office, né, o seu landlord também vai exigir que você mostre lá o certificado do seguro, que eles chamam de COI, que é o Certificate of Insurance, né? Sim. Então eles pedem aquilo a toda a renovação do contrato para ter certeza de que você está com aquilo ativo. Então esses são os seguros obrigatórios. A parte de saúde, a gente tem uma série de mudanças nas leis, né? Sim. Já foi obrigatório, agora no atual governo já não é mais uma questão de obrigatoriedade que você tenha, mas na minha opinião é um dos seguros mais importantes, tá? É a segunda maior causa de bankruptcy nos Estados Unidos, ou seja, que a pessoa realmente vai à falência porque ela eventualmente não tem um seguro, ou simplesmente tem, mas é um seguro muito falho, é um seguro muito baixo perto do que ela deveria ter. Então ela fez uma má contratação e acabou com uma conta, às vezes milionária, né, que ela tem que pagar. Aqui nos Estados Unidos você tem a possibilidade de pagar isso por parcelas, você pode jogar isso por 20 anos, mas imagine você pagar uma conta de $1 milhão, de $2 milhões e ficar pagando isso ao longo de 10, Sim. 20 anos. Ninguém quer isso, né? É muito mais fácil você... Seguro é uma transferência de risco. Você transfere o risco que você tem para uma seguradora. Sim. Você paga um preço por isso. E a saúde aqui nos Estados Unidos, ela é muito mais cara que no Brasil, né? Na verdade, é a mais cara do mundo, né, Roberto? Assim, a saúde nos Estados Unidos, o custo médico hospitalar aqui é o mais alto do mundo, mesmo se a gente comparar com outros países do primeiro mundo. A gente pode falar de Austrália, a gente pode falar de diversos países na Europa, até a Inglaterra, onde a moeda é mais cara, digamos assim, o pagamento em libra. Mesmo assim, nada se equivale a um custo médico hospitalar americano. Ou seja, não é obrigatório, mas é moralmente necessário. Exatamente. E seguro, por exemplo, de liability pessoal, esse tipo de coisa, como que funciona isso? Tem esse tipo de seguro? Normalmente os seguros de liability estão dentro tanto do seguro de carro, então se você atropelar alguém, se você passar por dentro da garagem, né, arrebentar, por exemplo, a fachada de um restaurante e você sofrer um processo, né, tudo isso é o seguro de liability que está dentro do seguro do carro. A mesma coisa quando eu contei a historinha da festa. Dentro do seguro da casa tem lá um valor de liability. Cada pessoa, obviamente, contrata o valor que ela quer. Tá. O mínimo requerido para carros no estado da Flórida é 10 e 20 mil dólares. 10 mil dólares, se você atropelar uma pessoa, não é nada. O juiz, com certeza, se você arrancar a perna de uma pessoa e deixar ela impossibilitada de andar, por exemplo, não estou nem falando de morte, estou falando só da perda, Estou falando da perda da possibilidade de andar, ou seja, a pessoa ficou paraplégica, você não vai ter uma multa de 10 mil dólares, não vai ser essa a maneira, né, da pessoa
reviver ou ter ali um custo da vida dela porque ela parou de trabalhar ou por diversas outras coisas que podem acontecer. Então a gente aqui na Vitae, a gente sempre olha, obviamente, a exposição financeira do cliente, que quanto mais dinheiro o cliente tem, maior provavelmente vai ser essa multa quando chegar na frente do juiz, né? Ele vai avaliar qual é o carro que você estava dirigindo, quanto ele custa, a casa que você mora, se você tem investimento, quanto você paga de imposto de renda. Se você for uma pessoa de high net, com um profile muito elevado, com certeza essa conta pode beirar alguns milhões de dólares, né? Mas a gente pelo menos bota ali dentro do seguro do carro entre 300 e 500 mil dólares. Essa é a nossa referência para nossos clientes Sim. de médio alto padrão. Além disso, né, a gente pode fazer uma umbrella. Então, Sim. em cima de todos os seus Muito seguros... se fala dessa umbrella nos Estados Unidos. Exatamente, que essa umbrella é exatamente essa preocupação. Então, ali dentro eu vou encaixar o seguro da minha casa, o seguro do meu carro, o seguro do meu barco. Quanto mais bens você tem, a sua empresa, mais exposto você tá. Então você joga tudo dentro dessa umbrella e faz um seguro bem grande de liability, por exemplo, que vai te cobrir e cobrir a sua esposa. Eu tenho, né, com meu marido, um valor considerável para nossa renda familiar, que caso alguma coisa aconteça, além do seguro do carro, vamos dizer que vai quitar lá 300 mil, eu tenho um umbrella, ou seja, eu tenho uma super cobertura em cima daquilo que eu acho que seria o suficiente para não nos deixar perder os nossos patrimônios se eu tiver um processo na minha pessoa física. Sim. Então, dá para ver, né, que isso é um assunto realmente bem relevante e eu super indico a todo mundo que vai mudar para os Estados Unidos, né, encontrar profissionais que possam te dar esse tipo de orientação, né, igual é dado aqui nessa empresa, e não é só por você que é a dona, mas todo mundo que eu já conversei super solícito, enfim, porque esse tipo de explicação, ela faz a diferença perante uma pessoa que está chegando, né, para não fazer besteira e depois não sofrer uma consequência de algo que não tinha planejado. O que mais você pode dar de dica para as pessoas, agora independente de seguro, né, um pouquinho de vida, de família, o que você pode dar de dica para as pessoas que estão vindo, principalmente na área profissional, porque acho que a mensagem principal aqui dessas conversas é a gente mostrar, porque como que é a cabeça do brasileiro muitas vezes? Fala assim, o processo custa X mil dólares ou eu preciso de X mil dólares para viver. Não importa se é 1.000, 5.000, 10.000 ou 100 mil. A questão é que o brasileiro normalmente pensa, né, tantos mil dólares é igual a tantos mil reais. Eu tenho ou não tenho esse dinheiro? Sendo que, na verdade, aqui é um mercado onde a pessoa pode se desenvolver, como você mesmo fez na tua vida, né? Com certeza. Passou uma régua ali para trás, vou construir daqui para frente, me preparei e hoje tenho certeza que você, grande parte dos seus rendimentos são frutos do teu trabalho aqui, independente se você ganha alguma coisa no Brasil. Ou seja, com certeza. O que você pode dar de dica profissional para essa galera, né, que está querendo mudar, ou que está mudando, ou que já mudou e ainda está buscando se encontrar no mercado? Então, Roberto, essa pergunta, né, por óbvio que você precisa de um período para se estabilizar. No início, na minha vinda, eu tive mais ou menos aí 1 ano e meio até me estabilizar e poder realmente dolarizar 100% dos meus ganhos. Então eu fazia, eventualmente trazia recursos de lá para cá, tinha que fazer essa conta, né? Mas eu sabia que era uma questão de tempo e quanto mais eu me disponibilizasse para melhorar e para atuar com firmeza no mercado e conquistar meu espaço, fazer parcerias, entender realmente com afinco o mercado, poder trazer um diferencial para o meu cliente, eu sabia que era questão de tempo para eu estar tranquila e sabendo que a empresa ia crescer. Então, obviamente, que no primeiro ano foi um crescimento X e, assim, só falando do último ano, a gente teve um crescimento de mais de 200%, né? Então, assim, o 5º ano da empresa já foi um crescimento bem exponencial. A gente teve que contratar, praticamente dobrar o número de funcionários de back-office, etc. Então, hoje eu tenho 100% da minha renda aqui, não mexo em nada que eu tenho no Brasil, tenho essa tranquilidade financeira e é um país de oportunidade. Eu não me arrependo de nada, teria feito novamente, teria trocado uma estabilidade de uma empresa grande já construída para vir e construir a minha história. Requer, tem a dor, tem a força de vontade, né? Mas se você fizer com afinco, é um país com muita oportunidade. Tem
aquelas velhas frases de no pain, no gain, né? No sacrifice, no victory, ela é real, né? Com Ainda mais certeza. num país como esse, eu sempre brinco, faço uma analogia muito simples, que muita gente quer morar nos Estados Unidos porque os Estados Unidos é tido por muitos, não vou falar que é ou não é, mas como o melhor país do mundo. Se ele é o melhor país do mundo, por consequência, tem os profissionais mais qualificados do mundo, portanto, uma concorrência muito maior, Sim. mas também de muitas oportunidades. Ou seja, às vezes quem está procurando pagar as contas, ou ganhar muito, ou crescer, ou seja, é um país que realmente favorece para esse crescimento, né? Dá para ver, de novo, independente do teu background, do que a tua família deu de possibilidade para você, você como profissional em 5 anos conseguiu conquistar seu espaço e hoje já está pensando em mais 3 ou 5 anos, quem sabe, passar o bastão para algumas pessoas, alguns profissionais te ajudarem. Ou seja, a gente está falando de uma história de só 10 anos. Sim. Por muitas vezes, comparando com o nosso país, com o Brasil, por muitas vezes 10 anos você ainda está provando existência, né? Ou seja, porque as possibilidades, elas por muitas vezes não são tão grandes. Então eu sou muito da tua opinião que aqui é um país sim de oportunidades, é um país para quem quer fazer direito, né? A gente falou de seguro e todas essas questões do seguro é porque a lei no país ela funciona, ela tem uma estruturação para funcionar e proteger as pessoas, por isso que você tem que fazer os teus seguros, né? Porque se depender da lei, se depender da corte, ela vai punir quem fez errado. Né? Então eu acho que isso daí é um contexto extremamente importante para quem está chegando para uma linha pessoal, mas também para uma linha profissional. Júlia, quer falar mais alguma coisa? Quer adicionar mais alguma coisa? Porque eu só tenho a agradecer pelo teu tempo, pela tua exposição. De novo, acho que eu vou marcar o endereço de contato. Se você quiser deixar, a gente marca o endereço de contato, porque eu acho que, fora as mídias sociais, tudo, porque eu acho que muita gente vai sim precisar dos teus serviços, independente de cliente morar eu ou não. Acho que o meu papel aqui é trazer, né, a possibilidade da informação. Eu estou à busca, né, de cada vez mais profissionais qualificados, profissionais que estão fazendo a diferença, e eu acompanhando a tua trajetória de perto, eu tenho certeza que você está fazendo diferença na vida de muitas pessoas, como já fez inclusive de clientes Morareu. Então por isso que eu tenho testemunho para poder vir e falar. Eu que agradeço o espaço, a possibilidade de poder contar um pouco da história. A intenção aqui não é vender o seguro, isso acaba acontecendo na naturalidade. Eu fico feliz se os clientes precisarem, quiserem os nossos serviços, né? A gente vai ter maior prazer em atender, mas mais do que isso, poder contar a minha história. A gente se propõe muito a ajudar, né? Quando o cliente chega, de fazer um networking, de apresentar alguém que faça sentido para aquele cliente, ou a esposa quando quer saber simplesmente onde ela faz a unha, ou um grupo de almoço que ela possa interagir com algumas pessoas, ou um pediatra, enfim, qualquer necessidade, né? Não só relativa a seguro, tudo que a gente puder fazer para ajudar essa pessoa a chegar aqui de uma maneira mais amena, mais tranquila. Enfim, eu costumo dizer até para as minhas amigas, né? Por que não a gente fazer com o outro o que fizeram com a gente? Com certeza, quando eu cheguei, eu tive pessoas que me ajudaram, amigas que estenderam a mão, que já estavam aqui há mais tempo, que me mostraram um caminho de determinados lugares, que me apresentaram outras amigas, enfim, e assim você vai, obviamente, se sentindo em casa, porque você está fora do seu país de origem, está longe da sua família, salvo algumas exceções que vêm às vezes, né, com a mãe, com o irmão, enfim, mas a grande maioria das pessoas não tem, tá ali só com o seu núcleo familiar mesmo, né? É o marido, a mulher, os filhos e aí o resto você vai construindo aqui. Então hoje a gente passa final de semana, né, com amigos que a gente chama de família por escolha, né? E a gente acaba estendendo a mão, e eu me proponho a fazer isso com praticamente todos os clientes, de dar qualquer apoio extra, fora seguro, e deixo aqui também a extensão para todos os clientes Morareua que precisarem de qualquer ajuda, enfim, no que a gente puder fazer por eles, né, e por vocês, a gente está à disposição. É isso aí, obrigado, gente, obrigado por acompanhar mais uma entrevista com o que eu estou chamando, né, de profissionais de primeira que estão fazendo a diferença no país vizinho. É isso aí, Júlia, de novo, obrigado, gente, até a próxima. Obrigado a você.